Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Amém? Feche teus olhos por um momento, desconecte-se do que está ao seu redor e leve o seu pensamento ao céu e diga comigo: Espírito Santo, ministre ao meu coração, através dessa palavra. Eu te entrego nessa noite as preocupações, o cansaço, toda a sonolência, distração, os problemas da vida. Eu quero nessa hora ouvir a tua voz. Amém. Os discípulos chegam para Jesus e eles não perguntam quem vai entrar nos céus. Os discípulos chegam para Jesus e eles não perguntam, como o jovem rico perguntou, o que é preciso para alcançar a vida eterna. E os discípulos chegam para Jesus e perguntam quem é o grandão do reino dos céus. O ser humano, ele brilha os olhos com as coisas grandes da terra. Você pode ver que as pessoas querem saber quem é o bambambam das coisas, quem é o mais rico, quem é o mais poderoso da festa. Os discípulos chegam para Jesus diferente de alguns. Em vez de perguntar como é que faz para orar, eles querem saber quem é o bambambam do reino. Eu queria te voltar essa pergunta nessa hora. Na sua opinião, se essa pergunta lhe fosse feita e alguém dissesse para você, quem você considera o maior, não é quem é grande não, é o maior do reino de Deus, tirando, é claro, a Trindade. O ser humano brilha com títulos, o ser humano brilha os olhos com quem tem honra. O ser humano, ele fica pinicado para ter posição, para sentar nos primeiros lugares. E isso aqui é uma parte até da cultura do coração dos discípulos, quer saber quem tem honra. E quantas vezes, vamos ser sinceros, nós também esperamos honra em alguma coisa. Jesus, com a sua didática mais linda,
quando ele percebe não a pergunta, mas quando Jesus percebe a intenção da pergunta. Quando Jesus não nota sobre o que está sendo perguntado, Jesus nota por que aquilo está sendo perguntado. É porque os discípulos queriam ser honrados, tanto que uma das mães dos discípulos chega e diz assim: Jesus, permita que na tua glória um filho meu fica sentadinho da tua esquerda e um fica sentadinho da tua direita. O ser humano gosta de ser distinguido, de mostrar quem manda. Jesus não responde agora, mas Jesus, ele vai dar um ensinamento muito mais profundo. Jesus, ele pega uma criança e Jesus não responde. Preste atenção, Jesus pega uma criança. E hoje, no dia das crianças, isso aqui vai nos servir um pouco de base. Jesus pega uma criança e diz assim: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês não vão entrar no reino. Essa informação que Cristo traz parece um pouco uma conversa que de noite Jesus está tendo com Nicodemos. Nicodemos, um homem experiente, um homem honrado na religião, famoso na igreja, ele chega para conversar com Jesus, e Jesus diz assim a Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não consegue nem ver o reino. Nicodemos naquela hora fica um pouco encabulado com esse termo nascer de novo, e diz assim: mas como pode, Jesus, uma pessoa voltar ao ventre da sua mãe, voltar a ser bebê e nascer de novo? Jesus diz: olha, não é sobre isso, mas eu vou te dizer uma coisa: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Na verdade, quando Jesus diz criança, quando Jesus diz nascer de novo, Jesus não está dizendo para ser um menino imaturo, porque nascer de novo não fala de imaturidade. Nascer de novo fala de um resgate das coisas que foram perdidas no jardim do Éden. Um dia Deus cria todas as coisas, forma um lindo jardim e bota o ser humano ali. Jesus já havia preparado todas as árvores comestíveis, porque nada lhe faltaria. E Jesus, o Senhor, a Trindade, diz a Adão: Adão, você pode comer de todas as coisas que aqui você notar, mas olha, tem uma árvore aqui e tem outra árvore aqui. Dessas árvores você não pode comer o fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem da árvore da vida, porque no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você certamente, Adão, vai morrer. Havia um estado, irmão, de pureza na criação. E a Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sem pureza, sem santidade, é impossível ver ao Senhor. Levítico 2:19:2 diz que Deus é santo, mas o ser humano, ao conversar com uma serpente, a Bíblia diz que ele começa a ver, a cobiçar o fruto, e Eva toma do fruto e come, e dá também a Adão e come. E quando eles comem, ele sai correndo no meio do jardim. Não sei se foi uma bananeira, mas eles acharam folha de alguma coisa para se cobrir. E eles então entram no jardim, ficam escondidos atrás de alguma árvore,
porque todas as tardes o Senhor passava por ali. E naquela tarde o Senhor passou por ali. Preste atenção, quando eu e você pecamos, Deus não foge da gente. Eu pequei, agora Deus me abandonou. Adão e Eva pecaram, Deus da mesma forma voltou ali no jardim. Não é Deus que corre do homem quando o homem peca, é o ser humano que corre de Deus quando ele peca, porque Deus volta todo dia, esperando um relacionamento. Mas há algumas coisas que ali no jardim foram perdidas. Repita comigo: a pureza. Diga bem forte: a pureza. Por que eles perdem a pureza? Porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles agora iam descobrir coisas erradas. Tanto que a primeira coisa que pinicou foi a malícia. Precisamos cobrir os nossos órgãos genitais. Eles perdem a pureza. A outra coisa que ali eles perdem, repita comigo: a dependência. Deus criou o ser humano para ser dependente dele. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que antes de Deus criar o homem, Deus já tinha criado as árvores que davam fruto. Deus depois vai criar o homem naquele estado de dependência. Quando eu e você escolhemos depender de Deus, nós não precisamos andar preocupados com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque quando somos dependentes, antes disso, o Senhor já tem tudo provido para cada um de nós. Davi entende isso, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que ali eles perdem a dependência, porque a dependência está ligada na nossa obediência. Você só demonstra que depende de Deus quando você obedece a palavra de Deus. Mas quando eles desobedecem a Deus, igual quando o pai fala para o filho: não faz isso, hein? Não bota essa chave no carro, porque você não pode. Quando o filho quer fazer algo diferente do que o pai ensinou, ele está querendo ser grande, ele está querendo quebrar, depender, ele está querendo ser independente demais. E aí quando uma pessoa é independente, ela perde o cuidado de Deus. O Senhor chega para Adão e diz: quer viver do seu jeito? Então agora você trabalha no suor do teu rosto para se manter. Preste atenção, enquanto você está dependente aqui no jardim, eu cuido de você. Mas se você quiser me desobedecer e viver a sua maneira, é você que cuida de você. Qual a sua escolha? Preste atenção, é Deus que está cuidando de você, ou você que está tendo que ralar para cuidar de si mesmo? Se você está tendo que ralar para cuidar de si mesmo, é porque você saiu do jardim. O ser humano, ele perde a pureza. O ser humano, ele perde a sua dependência de Deus. E o ser humano também vai perder no jardim a confiança. Repita comigo: a confiança. Pastor, como que eu sei que Adão perdeu a confiança? Porque na hora que ele erra, ele se esconde de medo. É porque ele não confiava em Deus como pai. Quando Jesus pega uma criança e bota no meio e diz que se nós não nos convertermos, a palavra converter significa dar meia volta e retornar. Tem vezes que a gente pega uma estrada errada, anda 15, 30 quilômetros. Uma vez eu errei em BH, eu peguei uma estrada errada a 300 quilômetros. Mas quando o Senhor diz converter, Ele está dizendo pegar uma distância mais longe, voltar lá no Éden. Se vocês não se converterem, voltar a ser como uma criança. Mas no que Jesus está dizendo? Na pureza. Repita comigo: eu preciso voltar
na essência da pureza. Pureza do quê? Tem algumas coisas que Jesus diz sobre pureza. Jesus diz assim: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai estar em treva. Vou te dar um exemplo de impureza pelos olhos. Quando talvez alguém está falando bem do outro, você fala, porque você não conhece. Malícia, impureza do coração. Que lá na frente é uma coisa, mas nas costas, impureza do coração. A maneira como está vendo as pessoas, a maneira como está vendo a vida. A mágoa é uma das formas da impureza do coração. Jesus diz que o que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, não é o que come, porque aquilo que você come, você vai no banheiro depois, vai embora. Mas Jesus diz que o que contamina uma pessoa é o que sai da sua boca, porque aquilo lá foi gerado na sujeira do seu coração. Eu e você precisamos nos converter e nos tornar como uma criança, no sentido da pureza. Porque uma criança novinha, e hoje os pais, cuidado, porque o celular o que mais quer é arrancar a pureza do coração do seu filho. Uma criança novinha, ela não tem malícia com piada suja, com bobeira. Volte a ser como uma criança, seja puro. Você já viu criança desconfiada de alguém? É só quando ela percebe que o pai e a mãe é malicioso, aí ele também nasce desconfiado das pessoas. Vos converter como uma criança na pureza. Você não vê uma criança novinha fazendo fofoca, jogando intriga, falando mal uns dos outros, a não ser quando briga com o coleguinha. Mas quando briga, dá 3 segundos, está chamando para brincar de novo. Pureza. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, na pureza, mas também na dependência. Quantos aqui, irmãos, quando eram novos, pode testemunhar, meu sonho era crescer, queria dirigir, queria tirar a carteira de motorista, queria sair da escola, não aguentava mais prova, mal sabia o que a vida ia trazer. Você é doidinho para voltar naquela época. A gente, quando é novo, a gente quer crescer, mas para entrar no céu, a gente só tem que ter desejo de crescer espiritualmente, que é crescer como João Batista, descendo em dependência de Deus. Dependência. E uma pessoa dependente, você não vê criança comprando passagem aérea, você não vê criança querendo pegar o ônibus sozinha. Você só vê a criança saindo de casa se o pai sair de casa. Você vê uma criança só matriculando numa escola se o pai levar para matricular na escola. Você vê que a criança é dependente. E é isso que Deus espera de mim e de você. Chegou uma proposta, peraí, deixa eu ver o que o meu pai fala. Estou pensando em fazer isso aqui, mas deixa eu ver o que o papai fala. Meu Deus não está dando nenhum passo, então eu também não dou nenhum passo. O Senhor diz em Salmo 32, versículo 8, e é um texto muito profundo sobre escolhas, que o Senhor diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e debaixo das minhas vistas eu te darei conselho. Deus está dizendo para um filho tão dependente, que ele não precisa nem ouvir o pai falar, mas do jeito que o pai vira o olho, ele já sabe se ele tem que ir ou ficar parado. Deus quer que eu e você retornemos à dependência divina, mas também a confiança. Repita comigo: confiança.
A pessoa vai crescendo, ela vai ficando desconfiada. É claro que você precisa desconfiar às vezes quando alguém te pedir um Pix no celular, senão você vai cair em golpe. Mas não é esse tipo de confiança. É aquela confiança no Pai, que se eu faço alguma coisa errada, eu não preciso sair correndo. Ele vai passar aqui de novo. Eu vou pedir perdão para não fugir da comunhão com Ele. Da confiança que se eu estiver passando pelas águas e Ele permitiu uma enchente, Ele não vai deixar com que eu afunde. A confiança de que se Ele permitiu o fogo, ou como José, que eu fosse lançado numa cisterna não vai ter água, ou como Ananias, Misael e Azarias, que se eu fosse jogado numa fornalha de fogo, Ele vai dar um jeito para esse fogo não pegar em mim. Repita comigo: Deus nunca erra, Deus sabe o que faz, e tudo que Deus faz é bom. Vamos dizer juntos: Deus nunca erra, Deus sabe o que faz, e tudo que Deus faz é bom. É essa confiança que Deus quer que você tenha, que o seu Pai sabe o que está fazendo. Meu irmão, principalmente nas férias escolares, você talvez vai perceber as crianças acordando mais tarde, e nenhuma vai perder o sono na madrugada para saber se o pai pagou a conta de água ou de luz. Isso só nos mostra que boa parte das nossas preocupações futuras é porque nós não confiamos no nosso Deus como uma criança deveria. Começa essa história com uma pergunta. Jesus não responde a pergunta, mas Jesus diz que nós precisamos nos converter como uma criança. Aí depois que Jesus fala sobre converter como uma criança, e eu elenquei apenas 3 quesitos para vocês: diga, na pureza, na dependência e na confiança. Jesus então agora vai responder a pergunta. E tem uma criança ali na frente que talvez não está entendendo nada. E isso aqui também é uma mensagem. Converter como criança é estar debaixo das mãos de Jesus sem entender nada do que Ele está fazendo, mas ficar quietinho sabendo quem está ali é Jesus. Amém? Jesus disse: agora, se vocês querem saber quem vai ser o maior no reino, é preciso se humilhar como essa criança. A resposta não é que o maior tem que ser como uma criança. A resposta é que o maior tem que se humilhar como uma criança. A Bíblia diz que todo que se humilha será exaltado. Se humilhar é porque talvez como adulto você é cheio de direito. Como adulto você quer mostrar os seus direitos, você quer brigar pelos seus direitos. Adulto é assim. Mas se humilhar como uma criança é andar a segunda milha. É se humilhar, é voltar àquela pequenez e abrir mão do que talvez tem direito só para que Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Se humilhar como uma criança é um que o dia o anjo chega para Agar, que tinha sido humilhada por Sara e saiu correndo de casa, e o anjo chega para Agar e diz assim: de onde você vem, Agar? E ela disse: eu vim fugido da casa da minha senhora. E o anjo, em vez de dar razão para Agar, vai dizer assim: então, Agar, volte, se humilhe diante de Sara, porque o teu filho também será abençoado. Tem bênçãos que só caem se nós nos humilharmos. Nesse dia das crianças, Jesus quer que eu e você retornemos à pureza, que possamos aprender na dependência, que possamos aprender na confiança. Jesus, Ele sempre prega nos chamando a olhar para algo. Um dia Ele pede para a gente olhar para o passarinho, mas hoje nesse texto Jesus nos pede para olhar para uma criança.
e observar como uma criança é. E assim nós precisamos ser diante do nosso Pai. Se formos assim, nós retornamos ao jardim, desfrutaremos novamente da comunhão com o nosso Pai e comeremos de tudo que Deus já tinha projetado para nós vivermos bem naquele lugar. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Deus quer que você confie, mesmo quando você não esteja entendendo. Deus quer que você confie, mesmo quando você não esteja vendo. Deus quer que você confie, por mais que você não esteja ouvindo. Deus espera de mim e de você a confiança de uma criança. Para entrar nos céus precisa se converter, mas se quer ser o melhor precisa se humilhar, ser humilde, ser despretensioso, sem querer a posição, sem querer alguma coisa, apenas estar com o Pai, apenas estar com o Pai. Você que essa noite quer se converter e retornar ao jardim e voltar a confiar em Deus. Não que você não tenha confiado, talvez seja uma situação, seja um momento. Voltar à pureza, talvez os problemas te tornaram uma pessoa maliciosa, desconfiada. Voltar à dependência. Quem sabe como filho pródigo você quis crescer e ir para o mundo, viver a vida. Ou talvez você pensa que a casa do Pai já não é tão boa assim, então é melhor desfrutar o que a roda gigante oferece lá fora. Você que quer ser como uma criança, cuidada por o Pai no jardim, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, a vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor.
os seus braços, se abrace nessa hora. Como uma criança, sinta-se abraçado pelo Senhor. Abraça-me com os teus braços de amor, com os teus braços de amor. Quero ser como criança. Eu quero te amar pelo que tu és, Senhor. Não pelo que o Senhor pode me dar. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, a vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso Viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Venha nos abraçar, Espírito de Deus. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, vem nos abraçar. Abraça-me, oh, Abraça-me. com os teus braços de amor. Coloque a mão no seu coração. Tudo começa quando Eva vai conversar com quem ela não deveria conversar. Às vezes a gente vai conversar com quem a gente não deve conversar. Mas o lugar que o inimigo mais hoje fala não é através de uma cobra, é na nossa mente. A mente é o maior campo de batalha. Você precisa usar o capacete da salvação, guardar a sua mente das mentiras de Satanás, que vem muitas vezes para te dizer que não vale a pena servir a Deus, que não está adiantando, que é melhor desistir. Olha o que aconteceu. Nós vamos nesse instante primeiro pedir o perdão do Senhor, para que possamos voltar ao acesso do jardim da inocência. Com a mão no coração, diga assim: Pai, eu te peço perdão por ter dado ouvidos a vozes contrárias, ter pecado contra o Senhor, ter comido o fruto do conhecimento do mal e ter permitido que a impureza, que a malícia, a mágoa, o mau sentimento invadisse a minha alma. Eu quero, Senhor, me converter e voltar à pureza de uma criança. Nessa noite eu também lhe peço perdão
por todas as vezes em que eu fui independente, em que eu achei que a maneira do Senhor não era melhor, e que eu tinha um jeito mais rápido, mais certo de viver, de resolver as coisas. Me perdoe quando eu agi como filho pródigo, contemplando o mundo e as tentações. Eu quero voltar, eu quero me converter e ser dependente como uma criança. Eu te peço perdão, Senhor, quando eu guiei a minha vida pelo medo, pela culpa, até imaginando que o Senhor me puniria, ou era um carrasco comigo. Eu quero me converter, Senhor, à confiança e saber que o Senhor não erra, que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor me ama, que tudo que o Senhor faz é bom e que a tua vontade é perfeita e agradável para a minha vida. Senhor, me dê um novo coração, e que eu possa a partir de hoje me humilhar diante do Senhor, diante das pessoas, andar a segunda milha, pedir perdão, fazer o caminho do retorno, como Agar fez com Sara, para que eu possa entrar e viver as bênçãos do reino de Deus, no nome de Jesus. Levanta bem alto as suas mãos, vamos cantar esse refrão. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus. O Senhor, muito mais do que revelar um Deus, o Senhor vem revelar o nosso Paizinho celestial. Que cada um destes irmãos, por maior que seja a idade, por mais que tenha alguma descendência, aprendeu a ser pai, avô, avó, mãe, que eles nessa noite sejam como uma criança diante de ti e recebam um afago, e recebam um abraço, e recebam um carinho, o amor que excede todo entendimento humano, e sintam-se cuidados, dirigidos, guardados, livrados pela tua bondade, Senhor. Que acima de tudo eles possam confiar em ti, eles possam confiar em ti, andando pela fé, mesmo quando os dias forem maus, mesmo quando o fogo tentar queimá-los, ou a água subitar, ou chegar o dia do deserto e do vale, que eles possam confiar e descansar no Senhor, pelo nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, olha aqui rapidamente. Quando Jesus está num barco, aquele barco vai sendo açoitado,
Jesus dormia. Irmão, eu não durmo nem de entrar num barco, ainda mais se estiver entrando água nele. Mas Jesus, ele deitava e dormia, porque ele era uma criança nos braços do Pai. Ele sabia que tinha um Pai que estava cuidando dele. Eu e você precisamos saber, independente da nossa idade, responsabilidades ou problemas, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Os discípulos gritavam de medo e Jesus repreende-os pelo medo. Mas como que não dá medo? Só que a Bíblia diz em Romanos que o medo é sintoma de escravo. E escravo não tem o senhor da fazenda como pai. Jesus diz: mas com vocês não. Vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual vocês podem clamar: Abba, Pai. Você pode dormir tranquilo, você pode descansar, porque tem um Pai que está cuidando de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Quando alguém começa a nascer barba, menino vai nascendo barba, eu contava quantos fios já estava nascendo. Mas chega uma hora que a gente perde conta. Mas Deus não perde a conta. Não porque Deus é fissurado em cabelo, mas só para nos mostrar que Ele conhece os mínimos detalhes da nossa vida. Quando a nossa vida está nas mãos dEle, as coisas vão sair do jeito dEle, que talvez não vai ser o nosso jeito. Mas sabe, como pai, eu não deixo meu filho fazer tudo que ele quer. Às vezes eu decido uma coisa para meu filho que eu sei que é melhor e ele não entende, mas é porque ele é muito novo para entender. E às vezes Deus olha para nós e diz assim: você é muito novo para entender, é melhor você descansar. Papai sabe o que está fazendo. Converter como uma criança é esse descanso, é esse cuidado que Deus espera que a gente descanse. Amém? Vamos voltar ao nosso lugar. Chame as crianças agora para nós orarmos por elas. Chamar as crianças, você pode se sentar aí. Eu quero aqui reforçar um convite para amanhã, nossa escola das palavras, 8 horas. Traga uma agenda, traga uma caneta, vem estudar a Bíblia conosco. Estudar a Bíblia não é só para novo. Nicodemos estudava a Bíblia, já estava bem velhinho, mas ele ainda não conhecia os mistérios para entrar no reino. Pode vir aqui, vem aqui para frente. Aí, fica aí. Ela veio dormir. Cadê o resto da banda? Vamos ficar em pé para parecer que já está terminando, irmãos. Que boca suja. Tem mais alguma aí? Já foi. Vamos estender as mãos, orar. Se tiver mais alguma, chega e recebe a bênção. Eu quero te pedir uma coisa. Não ouça a minha oração
Eles são bonitinhos, uma gracinha. Mas agora que você ore por eles. Eles precisam de oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por essas crianças, Senhor. Nos ensina a ser como eles, Senhor. Deus, mantenha a pureza no coração dessas crianças. Mantenha, Senhor, acima de tudo a dependência delas, não só dos pais, mas a dependência, ó Deus, do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos para que eles cresçam confiando, meu Deus, no Senhor. A tua palavra diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Senhor, em o nome de Jesus, guarda essas crianças de toda ideologia, de todo ensinamento contrário aos princípios da Bíblia. Nós oramos, Senhor, em o nome de Jesus, para que eles cresçam amando as Escrituras e temendo, Senhor, tendo prazer na tua casa, que desde novo sejam cheios do Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe todos vocês.